Então vamos lá, galera, beleza? Então, ó, então hoje a gente vai ver racional, irracional, real e intervalos reais, beleza? Aula simples. Essa aula de intervalo é muito importante, tá? Então, né, aí, claro, dúvidas aí, galera, coloquem, pode colocar aí no chatzinho, tá? E a gente vai avançando. Então, vamos lá, conjuntos, né, numéricos, segunda parte. Número racional. O que é um número, galera? O que é um número, né, racional, né? Número racional, ele é um número que ele pode ser escrito como fração. Então, olha a definição. Olha a definição aqui. Vou escrever para você, tá? Todo número que pode ser escrito na forma, agora se liga, A sobre B. Tá bom? Beleza? Com um B, galera, B, esse B aqui, né? Ele tem que ser diferente de zero, né? Isso que tem que acontecer, tá? O A, né? E o B, isso daqui é uma fração, tá bom? É uma fração, tá? Aquelas de alternativa puxou tempo, né? Com certeza, aquelas ali era pra tu praticar mesmo, tá? Então vamos lá, ó, então todo mundo que pode ser escrito na forma A sobre B, na forma de fração. Professor, a gente não viu fração, a gente vai ver? Vamos ver fração, a gente vai ter aula só para isso. Então, ó, onde esse B aqui, né, ele tem que ser diferente de zero, beleza? Então, né, um exemplo que eu te dou, né, é exatamente, por exemplo, 2/3, tá? 4/5, beleza? Tá bom? Professor, entra decimal, né, também? Entra, a gente vai ver. Tá, então, esses caras aqui são exemplos de números racionais, tá? E claro, galera, que, olha esse exemplo aqui, o 95 é como se fosse 95 sobre 1. Só que a gente não tem o costume de colocar, né, 95 sobre 1. É a mesma coisa, tá? Menos 15, mesma ideia. Ó, menos 15, a gente poderia botar menos 15 sobre 1, que é menos 15. Só que a gente não costuma fazer isso, tá? 293. 293 é a mesma ideia. Seria 293 sobre 1, que é 293, tá? Então, só para você entender essa parte. Representação na reta numérica. Então, perceba que o racional aqui, esse número racional, ó, ele está entre dois aqui, ó, naturais. Olha só que interessante. Olha 1/3, né? Olha o 2/3, tá? E aí, só para você, né? A gente não teve fração, tá? A gente vai ter ainda. Mas só para você entender que, por exemplo, 1/3, 2/3. 3/3, galera. 3/3 é 1, né? É 1. Tá bom? Então, se eu tenho 1/3, né? Ou 2/3, ele logicamente, né? Aqui, ó, o numerador, ele é menor, né? 2 ou 1. Ele vai ser menor que 1, né? Então, logicamente, esse 1/3 e 2/3 vai estar entre 0 e 1. Tá bom? Então, bom, um racional, ele vai estar aqui, ó, entre, né, dois naturais. Isso em se tratando aqui, ó, de 1/3, 2/3, tá bom? Porque, claro, né, que logicamente que todo natural, né, ele vai ser o quê? Racional também, né? Vai ser um racional também, tá? Aqui eu te dou um outro exemplo, ó, menos 7/4, aí mesmo esquema da reta, né? Você já aprendeu lá na primeira parte, tá? Fala, André, boa noite. Chegou atrasado, mas já tá na disciplina. Então, já, ó, tá no primeiro quadro ainda, fica tranquilo. Beleza? Então, galera, ó, você já aprendeu lá, também não vou ficar repetindo isso. Do 0 para a direita, positivo, do 0 para a esquerda, negativo. Beleza? Então, e aqui, ó, eu botei mais algumas representações, né? Ó, menos 7/4. Aí, partindo aqui para os negativos, né? Menos 7/4,
né? E aí, olha só que interessante. Aí eu botei aqui um exemplo de número misto, né? Você não aprendeu isso, você vai aprender ainda. Só que, claro, né? De repente vocês estão relembrando, né? Então, Brian, essa aula não vai ter material para baixar, não. É o próprio material da aula 1, como é continuação, tá bom? No domingo, aí sim, é um outro material, é o de potenciação. Por isso que tenta fazer tudo até domingo, porque domingo já é outra lista, tá? Então, galera, vamos lá. Tem que estar no primeiro quadro. É só definir aqui, racional, mostrar exemplo, representação na reta, tá? Bem simples, tá bom? Então, galera, aqui ele vai estar, olha só o menos 7 quartos, né? O menos 7 quartos ele vai estar entre menos 1 e 2, né? Então, isso daqui é uma forma, né, de você representar. E aqui, olha só que interessante, o número misto, galera, esse menos 1, né, 3 quartos, isso daqui é a mesma coisa que menos 1 mais 3 quartos, tá bom? E aqui, né, bom, o que eu quero que tu entenda aqui? Sempre que eu tiver um numerador, né, menor que o denominador aqui, né, ele vai ser menor que 1, esse cara, o resultado, tá? E aí, bom, olha só que interessante, eu tenho menos 1 mais esse cara aqui, tá? E aí, olha só que interessante os racionais, né? O menos 1, meu povo, tá aqui, ó, o menos 1 aqui, tá? Então a gente vai parar no menos 1, aí eu tô colocando ele na reta, tá? E vai andar mais 3 quartos. Então, ó, eu vou pegar esse, ó, daqui aqui e, ó, eu dividi, ó, 1, 2, 3, 4 pedaços, né? Ó, 4 pedaços. E ele vai ser o menos 1 mais, ó, 1, 2, 3 pedaços de 4, tá? Então, por isso que o menos 7 quartos está aqui, ó, mais próximo do menos 2, tá bom? Então, beleza. Deu para você entender a lógica, né? Localize o 14 quintos na reta numérica. Então, ó, aí como é que fica esse 14 quintos? Vamos primeiro aqui fazer a reta. Vamos fazer a reta aqui. Vou marcar o 0 aqui. Beleza? Então, qual é a ideia aqui do 14 quintos, né? Uma forma interessante, né, é você pegar o 14 e dividir por 5, tá bom? 14 por 5 aqui, ó, dá 2, tá? E sobra 4. Ou seja, a gente pode representar esse cara, né, assim, ó, 2, 4 quintos. É um número misto, né? Porque se eu multiplico, ou isso daqui a gente já aprendeu também, né? 2, 4 quintos é a mesma coisa que 2 mais 4 quintos. Tá? Ó, 5 vezes 2, 10, 14 sobre 5, tá? E como é que a gente vai representar isso? Olha só que interessante. Eu tenho 2, tá? Eu tenho 2 unidades, então, ó, 2 unidades. Show. Beleza? Boa noite, Will. Tranquilo. 2 unidades, tá? E aí, olha só, eu tô andando, presta atenção, 4 de 5, tá? Então, ó, 1, 2, digamos que eu tenho aqui, ó, né, o 3. Então, ele vai estar entre 2 e 3. E olha só, 4 em 5 é porque aqui vai ficar muito pequenininho, tá? Mas eu poderia dividir esse pedaço aqui, ó, do 2 até o 3, em 5 pedacinhos, beleza? Tá? Em 5 pedacinhos, tá bom? E, bom, ele então vai ser mais 4 quintos, ou seja, 4 em 5, ele estaria mais ou menos aqui, ó, muito próximo, né, do 3, tá? Então, esse 14 quintos estaria ali, né? Tá bom? Deu para entender aí, galera? Tá. Né? Claro que não vai cair na tua prova isso daqui, representa aí na reta, não é nem prova discursiva, tá? Mas é para você entender a lógica dos números racionais na reta, tá bom? Que dá para posicionar eles na reta ali, tá bom?
Beleza, ficou dúvida? Coloquem aí no chatzinho, tá? Vamos avançar. Então, bom, todas as operações e propriedades vistas anteriormente se aplicam aos números racionais. Então, né, a gente viu as propriedades associativa, comutativa, tudo aquilo, né, somar, né, inteiro, a gente já viu tudo. Isso tudo vale para o racional, não precisa, né, voltar a falar disso daí, tá? Mestre, o número misto é a forma de uma fração imprópria. Um número misto é a forma de uma fração imprópria. Isso, a gente vai ver fração, a gente vai ver com calma, tá bom? A gente vai ver com calma a fração imprópria, fração equivalente, tá bom? A gente vai ver tudo isso, tá? Aqui eu só adiantei um pouquinho para você, né, relembrar as coisas, tá bom? Show! Então vamos lá. Todas as operações e propriedades, você já está ciente, são números reais. Então, ó, frações, então a gente vai ter 4/5, né, menos 2/3, enfim, né, meio, tá bom? Aqui, que interessante, dízimas periódicas simples ou compostas. Então a gente vai ver que 0,333, né? A gente pode escrever ela em forma de fração, né? A gente pode escrever o 0,333 em forma de fração. Professor, como é que seria isso? 0,333 é 3 sobre 9, que é 1/3. Tá? Só que, presta atenção, isso daqui vai ter uma aula para isso daqui, tá? Vai ter uma aula, tá bom? Só de fração. Dízima é uma aula só de dízima. Números decimais, só uma aula de números decimais. Então fiquem tranquilos que a gente, né, vai ver isso daqui separado. Por isso que eu não quis colocar aqui. Isso daqui é só para te dar uma ideia do que seja, né, um número natural, inteiro, racional, né? A gente vai ver uma aula, cada assunto desse a gente vai ver em uma aula separada, tá bom? Então, dízima periódica simples vai ser isso daqui. Você vai aprender a calcular isso daqui. Tá? Fica tranquilo. E aí você vai ter a composta. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 0, 5, 3, 3, 3. Aí você tem como se fosse um truz aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai aprender isso tudo, a calcular esse cara. Professor, e uma dízima não periódica? Né? Porque você tem, né, uma dízima periódica, né, que é essa daqui, simples ou composta, tá? E a gente vai ter a não periódica. Pô, a não periódica, como o próprio nome diz, ela não tem um padrão, não segue um padrão, né? Então, a gente vai ver que ele vai ser um número irracional, que é o próximo assunto, tá bom? E números decimais, professor? Sim, ó, 0,2, né? 5,3, tá? 0,02. Perceba que todos esses caras aqui tem como colocar em fração, tá? E também a gente vai ver uma aula só com números decimais, tá bom? Então, já entendeu que racional eu vou ter fração, dízimas e números decimais, dízimas periódicas, tá bom?